Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre o subsistema de gestão de recursos humanos. Antes da gente entrar exatamente no tema da aula de hoje, eu gostaria de falar sobre o nosso seminário, tá? Da primeira verificação. Nós vamos apresentar a cartilha Saúde do Trabalhador no âmbito da saúde pública. Então, a gente vai conversar sobre esse mundo do trabalho, sobre essa psicologia do trabalho, nessa visão social, nessa visão da saúde do trabalhador dentro da saúde pública, tá? Para que a gente conheça essa prática dentro das instituições de saúde pública. Então, eu vou postar essa cartilha lá na plataforma. Cada equipe ficará responsável pela apresentação de um capítulo, tá? Então, eu dividi aqui em 5 capítulos, né, a cartilha, tá? E seguindo a ordem, né, das equipes, que é justamente a ordem dos capítulos, para que eles tenham ali uma coerência nessa apresentação. Vocês vão fazer uma apresentação oral, em formato de slide, no dia da apresentação. Serão 2 equipes em cada dia, tá? Então, nós temos 2 aulas, em torno aí de 40, 50 minutos para cada equipe. E vocês vão me entregar uma parte escrita, tá? Desse capítulo, ok? Eu vou, então, vamos conversar primeiro sobre esses capítulos e depois eu falo da parte escrita. A equipe 1 ficará responsável pela parte inicial, parte introdutória, vai falar do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e as Políticas Públicas, então é a parte inicial da página 12 até a 31. Equipe 2, atuação do psicólogo em saúde do trabalhador, que vai da parte da folha 32 até a 51. Equipe 3 vai falar das dimensões ético-políticas da atuação do psicólogo na saúde do trabalhador, então da 52 a 67. Equipe 4, aí tá, isso aí referente a essa cartilha Saúde do Trabalhador, e nessas 3 equipes ficarão com essa cartilha. As 2 últimas equipes já vai ficar com uma cartilha de saúde mental na Amazônia, que foi uma cartilha produzida pela Universidade Federal de Rondônia, tá? Será discutida, então, 2 capítulos dessa outra cartilha, que será a equipe 4 e a equipe 5. Equipe 4 vai ficar com o capítulo 2, uma proposta brasileira para a clínica psicodinâmica do trabalho, e a equipe 5 vai ficar com o capítulo 6 dessa cartilha, o trabalho nas instituições de saúde mental, ambivalência entre sofrimento e prazer, tá? E aí, eu queria agora que a gente dividisse essas equipes. Uhum. Geralmente a gente demora muito com a educação agora na hora da saúde. Desde o primeiro dia já passou assuntos que a gente até agora ninguém pegou lá todos os grupos. Agora todo Tá, mas a gente nunca vai ter todo mundo. Quem é o representante? É a Carolina, né? Tá, o que a gente vai fazer? Eu vou... aqui, tem algum representante de algum grupo? Vocês já têm algum grupo? Tá. Em geral, quem fica contigo, Matheus? a Rosa, a própria Carolina, a Stephanie. Aí deixa eu já colocar aqui, ó. Carolina, Ana Rosa, Stephanie. Tá. Cristiano, tu tem equipe? Bom dia, professora. É você, Emerson e Leandro. Leandro, bom dia. Tudo bom? Oi, professora, é Olivia. É a Olivia, né? Isso. Se possível, você depois só dá uma pequena resolução aí do que foi dito. Já. Tá? Obrigado. Já eu volto. No teu? Tá, Nilde, né? Tu tem grupo? Como é? Andressa, com Z?
Andressa. Quem é a tua equipe, Andressa? Aline. Débora. Carol. Tu também? Você? Vilma? Tá. Como? Maico? É só tu? Tu não quer entrar no grupo deles, então? Ei, tu não quer, então, entrar no grupo do Matheus? Vilma, né? Tá. Pronto. Já tem 3 equipes. Aí nós temos, então, mais 2 para formar com quem não está na aula de hoje. Vamos lá, deixa eu atualizar a Olivia. Olivia, é o seguinte, nós vamos fazer o seminário da nossa primeira verificação, tá? Já valendo os 3 pontos. Eu dividi em 5 equipes, tá? 5 temas, na verdade. As 3 primeiras equipes vão discutir a cartilha Saúde do Trabalhador no âmbito da saúde pública. E aí está dividido entre os temas, tá? Aí na apresentação está o tema e quais são as páginas que contempla esse capítulo, tá? As 2 últimas equipes, que é a equipe 4 e a equipe 5, é uma outra cartilha, a cartilha da saúde mental na Amazônia. Na verdade, é uma cartilha que foi produzida pela Universidade Federal de Rondônia, com alguns capítulos bem legais sobre a saúde do trabalhador. Aí eu escolhi dois capítulos que eu considero bem importantes. O capítulo 2 dessa cartilha, que vai ficar com a equipe 4, uma proposta brasileira para a clínica psicodinâmica do trabalho, e a equipe 5, tá? Que vai ficar com o capítulo 6 dessa cartilha, que vai ser o trabalho nas instituições de saúde mental, ambivalência entre sofrimento e prazer. Né? Vai vir uma discussão aí sobre o processo tanto de prazer quanto de adoecimento dentro do ambiente de trabalho. Então, aqui eu já consegui 3 equipes, né? Então, falta ainda 2 equipes. Você poderá entrar em alguma dessas equipes, tá, Olivia? Ou se você já tiver alguma outra equipe com alguns outros colegas, você poderá formar uma outra equipe, porque a gente ainda tem vaga para 4 equipes, tá? Professora? Oi, Carolina. O Matheus me colocou no grupo dele, não foi? Isso, aí eu vou ler as equipes que se formaram aqui. O Matheus, Matheus deu o nome da Vilma, da Carolina, da Ana Rosa, da Stephanie e da Nilde. Tem o grupo do Cristiano, que está o Emerson e o Leandro. Não é Leandro? Ah, é a Leandra. A Leandra. A gente, com esse abafador no ouvido, não escuto direito. A Andressa, que é composta com a Aline, Débora e Carol, tá? Aí temos ainda mais 2 equipes em aberto, podendo ser formadas. Aí, Olivia, não sei se você quer entrar em alguma dessas equipes, você pode entrar ou formar uma outra equipe, tá? Agora eu queria a gente dividir os temas. A minha sugestão é que vocês escolham. Se uma equipe coincidir com a mesma escolha de outra, vocês sorteiem entre vocês. Pode ser? Eu acho que é mais prático assim, já que temos online e temos presencial. Professora, pode falar, então Olivia. Você dividiu, vamos lá, existem 5 temas e vão existir 5 equipes. Esse número de pessoas dentro de uma equipe, quantos são na formação? Olha, vocês são, na minha lista, vocês são compostos aí de 23. Então, é uma equipe de 5 pessoas, mais ou menos, né? Então, a equipe do Matheus já está completa, né? Mas as outras ainda tem vaga. O Cristiano só tem 3, a Andressa só tem 4, entendeu? Mas pode ser, é o máximo, não precisa ser todo mundo. Pode ser uma equipe de 2, né? Certo. Não Então, tem problema com relação a isso. Do tema 1 ao 3 são capítulos de um livro, é isso? E o outro é de um artigo?
Na verdade, de 1 ao 3 é uma cartilha, que é a cartilha Saúde do Trabalhador no âmbito da saúde pública. 4 e 5 é uma outra cartilha, que é essa cartilha da Universidade Federal de Rondônia. São 2 cartilhas. Entendi, pronto. Aí essas cartilhas, no caso, essa cartilha da Universidade Federal de Rondônia, ela é composta de alguns capítulos, né? E essa outra cartilha também. Aí eu dividi em capítulos, tá? Tudo bem. Eu não lembro de cabeça, porque ela não está numerada igual essa outra cartilha, e por isso que eu não coloquei as páginas, tá? Mas não é nada grande, não se preocupem, tá? Não é nada grande. A minha sugestão é que vocês escolham. Se repetir os temas com alguma outra equipe, vocês vão indo para o ímpar. E quando é que vai ser, professora, a apresentação desse? Pronto. Eu não coloquei a data, né? Calma, deixa eu voltar primeiro para a data, depois vocês escolhem. A data já é na próxima segunda, tá? A minha sugestão é nossas próximas aulas. Então, nosso encontro é toda segunda e toda quinta. Então, 2 equipes na segunda, 2 equipes na quinta e na outra segunda, uma outra equipe, tá? Para não deixar para setembro, porque setembro tem as provas e tem os outros trabalhos dos outros professores. Então, é para a gente já começar na semana que vem. Deixa eu só colocar aqui as datas. Então, a primeira tá? data vai ser no dia 23, certo, professora? A segunda, no dia 26. Isso. Deixa eu já acrescentar aqui, eu já coloco no slide, tá? Deixa eu já alterar aqui. Próxima data, deixa eu olhar aqui. Dia 23, serão 2 equipes no dia 23. E 30, né? 23, 26 e 30. Aí 2 equipes no dia 26. E 30. Aqui, dia 31. Voltar e colocar o slide já com as datas. Foquem no tema, gente. Foquem no tema que interessa a vocês. Não se foquem em data e nem em páginas. Mas no tema que instiga você a querer conhecer. Você não, vocês, né? Que é por equipe. Pronto, tá aí, Olivia. Tá aparecendo já? Deixa eu ver aqui, peraí, professora. É que eu tô anotando aqui. Tá. Tá. Tá aparecendo. Tá ótimo. Dá para tirar um print também. Equipe 4 seria? Tá. Matheus está escolhendo ser equipe 4. Cristiano está escolhendo ser equipe 5. Andressa está escolhendo ser equipe 3. Então, ainda temos vagas equipe 1 e equipe 2. Tu queres escolher alguma equipe, Olivia? Ou quer entrar em alguma dessas? Tem vaga equipe 1 para ser formada e equipe 2 para ser formada. Certo. Ali na última equipe, não é dia 30, professora? Dia 30 No último tema? Na equipe 5? Na equipe 5, quem escolheu foi o Cristiano, tá? Tem vaga. É o Cristiano, o Emerson e a Leandra. Tem vaga, eu não sei. Ele gostaria que eu entrasse? Eu poderia, eu gostei desse tema. Tá. Já sobre a data que eu estou me referindo, que você colocou 31 numa terça-feira, não é numa segunda? É 31, uma terça? Olhei errado. 30 Calma. é segunda-feira. Então, é 30. Tá só alterando, é 30, tá, gente? A Olivia me lembrou aqui. Então, Cristiano, a Olivia vai entrar na equipe de vocês, tá? Então, vai ficar... Lídia, tá. Lídia.
Então, a equipe 5 vai ser o Cristiano, o Emerson, a Leandra, a Lídia e a Olivia. Eu vou pegar tudo isso, já vou mandar para o zap da Carol, para ela já pôr no zap da turma de vocês. Fazer isso agora, para eu não me esquecer. Só alterar aqui, 31 para 30. Que efetivamente é a data da aula. Tá, e aí a parte escrita, tá? A parte escrita vocês vão fazer um resumo do capítulo, uma resenha crítica, tá? Seguindo esses passos aqui, né? Façam com objetividade, com clareza e coerência, tá? Esse capítulo de vocês. Vocês vão fazer a apresentação oral e a entrega da parte escrita, as duas coisas, tá? Vocês façam capa, contracapa, sumários. Acho que sumário não precisa, mas se você quiser colocar, né, com os tópicos do resumo do capítulo de vocês. Introdução, objetivo, apresentação dos tópicos relativos ao tema. Referências, no caso, é colocar a referência da cartilha que vocês fizeram, o resumo, tá? Na apresentação e na escrita também a gente vai olhar como é que vocês fizeram a objetividade da apresentação do tema, a clareza, a coerência das ideias, o uso correto da língua portuguesa e das normas da ABNT na parte escrita, tá? Basicamente é isso que a gente vai observar na parte escrita, tá certo? Eu vou mandar agora aqui para o Zap, para a Carol poder colocar aí no grupo de vocês. Que é? Oi? Isso, vou mandar agora. Só organizar tudo que a gente combinou aqui, já mando para ela e ela compartilha no grupo, para quem não veio. Vou postar lá na plataforma, tá? As cartilhas. Professora? Oi? Pode falar. Gente, sua voz está baixinha. Oi? Não, sua voz estava baixa.
Esse resumo que você passou, ele é embasado na cartilha e no devido tema, certo? Isso, É, capítulo de vocês. certo. Então, ou seja, feito por todo o grupo, cada um faz, digamos assim, a parte total, não é isso? Não, não. A Olivia perguntou se cada um é para fazer. Não, é um por grupo, tá? Não Certo, é para cada pessoa. A equipe faz, tá? certo. 4, manteiga. As cartilhas você vai colocar agora na plataforma, né, professora? Isso, a cartilha eu vou colocar na plataforma. Isso que a gente acabou de conversar, eu estou digitando aqui para a Carolina colocar aí no grupo para quem não veio hoje. Terminando de digitar e já a gente começa a aula. Quieta, tá? Algum nome errado aí? São duas Carols aqui, é? Três, Carol. Qual é a tua Carol, Andressa? Tá. Pronto. A do teu é a Farias, né? Tá, acho que é isso. Deixa esse aqui ficar vago. Oxe, Oi, Alice, pode falar. eu errando aqui, professora. Negócio. Que é, Olivia? Perdão, eu errei o negócio aqui e fui colocar aqui. 3 pontos vai valer. Carolina, chegou aí? Chegou, professora. Tô vendo aqui. Tá, só confere aí se tá certo e coloca no grupo da turma. Vou desconectar aqui.
Então, vamos lá. Podemos? Alguma pergunta sobre o que estão perguntando? A semana inteira não tem ninguém, todo mundo morto, ninguém fala nada. Chega a atividade, irmão, passa 20 mensagens por segundo. Aí nós estamos pensando mesmo. Sim. Vou ver se hoje à noite. Hoje à noite eu já posto as cartilhas, que aí a equipe que já quiser começar a fazer, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre as macrofunções da gestão de pessoas. Podemos começar? Vamos lá. De acordo com o Chiavenato, agrupa-se a gestão de pessoas em 6 macroprocessos ou 6 subsistemas. Então, a partir de hoje, em cada aula, a gente vai discutir os subsistemas de gestão de recursos humanos, né? Que nada mais é as áreas de atuação que efetivamente, né, nós vamos aprender aqui, né? Cada subsistema que nós poderemos, então, realizar em cada um desses subsistemas. Então, a aula de hoje é baseada aqui no Chiavenato. O Chiavenato é um grande escritor dentro dessa área de gestão de pessoas, tá? E a gente vai, então, utilizar a leitura a partir do que ele coloca sobre essa visão da gestão de pessoas. Ele é um administrador brasileiro, tá? Então, vamos lá. O processo de captar pessoas ele chama de macrofunções, tá? Ou também podemos chamar de subsistemas. Então, toda vez que você escutar essa palavra subsistemas, você já entende que é uma área de atuação da gestão de pessoas. Então, o processo de captar pessoas é um macroprocesso. Dentro desse macroprocesso, nós temos, então, o subsistema de recrutamento e seleção de pessoas, tá? Então, captar pessoas. O que é captar, né? É atrair, é trazer essa pessoa para dentro da nossa organização. Então, a gente faz isso através de 2 coisinhas, através de um recrutamento e através de uma seleção, que vai ser o que é o tema da aula de hoje, recrutamento e seleção, tá? Além desse macroprocesso, nós temos o aplicar pessoas, que já envolve a parte de descrição e análise de cargos, né, onde a gente vai estudar o que é isso. Vamos falar sobre a avaliação de desempenho, o que é isso, e como que a gente utiliza essa ferramenta. Tem o processo de recompensar pessoas, que é onde a gente vai falar de incentivos, de remuneração das pessoas dentro da organização. Temos o processo de desenvolver pessoas, que é onde a gente já vai falar dos processos de planejamento de carreira, de treinamento, de desenvolvimento, processos de gestão de conhecimento, processos de desenvolvimento das pessoas dentro da organização. Temos o processo de manter pessoas. O que é manter? É fazer com que a pessoa esteja ali dentro da organização satisfeita. Como que a gente faz isso? Através da gestão do clima organizacional. Então, a gente vai estudar clima organizacional, vamos entender como é que a gente consegue intervir dentro de um clima organizacional, vamos falar sobre pesquisa de clima organizacional e como a gente pode atuar fazendo isso. E o processo de monitorar pessoas, onde a gente vai falar sobre os processos de banco de dados, os processos de informática, né, os processos de sistemas de informação, onde a gente consegue ter todo o nosso pessoal dentro de um sistema e onde a gente consiga organizar e verificar a vida desse nosso colaborador ali dentro da nossa organização, tá? Então, a gente vai falar sobre a importância dos bancos de dados dos nossos colaboradores, tá? Banco de dados onde a gente tenha como, por exemplo, saber os treinamentos que o nosso colaborador fez, qual é a escolaridade dele, como é o caminho dele dentro da nossa organização, ok? Então, esses aqui, juntos
compõem, né, as macrofunções da gestão de pessoas, ou também mais conhecido, vocês vão escutar na prática, quem for estagiar e quem for seguir na área organizacional, vocês vão escutar subsistemas de gestão de pessoas. Então, a atração e a seleção de pessoas, ela é considerada o carro-chefe dentro da área da psicologia organizacional. A maioria das empresas, quando pensa em contratar um psicólogo para trabalhar ali dentro, a maioria delas pensam logo na seleção. Pensam logo para que a gente faça uma avaliação desse candidato que irá trabalhar, onde as organizações almejam, então, trazer para dentro das suas organizações pessoas que realmente, né, vão conseguir trabalhar mais, trabalhar melhor dentro daquele cargo que está sendo ofertado, que está sendo ali oferecido com aquela vaga disponível, tá? Eu não digo que é a mais importante, né? Eu digo, todas elas são importantes, mas eu digo que é o carro-chefe, né? É a atividade que, em geral, a maioria das empresas vão estar fazendo. A chamada de um psicólogo é para fazer recrutamento e seleção, tá? Dentro de uma organização, nosso trabalho deverá se limitar a fazer recrutamento e seleção? Não, né? Se eu sou um profissional de gestão de pessoas, eu preciso entender que gestão de pessoas não é só fazer recrutamento e seleção, que envolve todos esses macroprocessos que a gente vai ver ao longo aqui do nosso semestre, tá? Que ele não é limitado apenas a selecionar, ok? Então, o recrutamento e seleção é responsável em fazer essa seleção das pessoas certas para o desempenho das atividades. Está relacionado diretamente com o planejamento estratégico organizacional, pois entender quais as competências serão necessárias, né, as pessoas possuírem para que possam fazer a missão e a visão da organização. Então, por que a gente diz que esse processo de recrutamento e seleção precisa estar atrelado ao planejamento estratégico da organização? Porque se eu chamar pessoas para trabalhar dentro da minha organização que não tenham visão, né, não tenham valores parecidos com aquilo que a minha organização tem e deseja, essas pessoas não farão, né, cumprir, não executarão da melhor forma o planejamento estratégico da organização. Planejamento estratégico, a gente já falou que toda empresa ela tem um planejamento, às vezes estratégicos, às vezes nem tanto. Mas o planejamento estratégico é onde a empresa ela faz um planejamento daquilo que ela deseja para os 5 anos, né? Então, a cada 5 anos, em geral, a empresa ela reorganiza e replaneja as suas atividades. Tá? Em cima desse planejamento, ela, por exemplo, estabelece a sua missão, a sua visão, né, onde é que ela quer chegar, quais são os seus objetivos e quais serão as ações da empresa a longo prazo para chegar, né, a esse objetivo que ela almeja, que ficou ali, né, dentro desse planejamento, tá? E onde o Recursos Humanos é um parceiro estratégico, porque vai ajudar, então, a organização conseguir isso que ela almeja por meio das ações da gestão de pessoas, ok? O recrutamento, apesar de ser falado recrutamento e seleção, né, às vezes dá a ideia que é uma coisa só. São coisas separadas, mas que fazem parte do mesmo fim, tá? Então, quando a gente fala em recrutar, a gente está falando em atrair, né? Divulgar aquela vaga. É onde a gente vai despertar o interesse para que as pessoas enviem o currículo para trabalhar ali dentro da organização, tá? É a primeira fase para que a gente possa fazer uma seleção. É a parte da divulgação. Tá? Então, toda vez que você vê no Instagram de uma organização ou chegar alguma coisa no seu WhatsApp com um anúnciozinho de uma vaga, você já entende que é um recrutamento, tá? Ainda não é a seleção, é a primeira fase.
Então, consiste na identificação e a procura do profissional que tem as características desejadas para ocupar o cargo. Envolve definir previamente as competências para que possa fazer a captação. Então, todo o processo de seleção, ele se inicia a partir de uma vaga que foi gerada. Essa vaga pode ter sido gerada por uma contratação onde essa pessoa foi desligada da empresa e ficou vago, ou essa pessoa foi promovida dentro da empresa e ficou vaga, ou essa pessoa pediu para sair e ficou vago, ou a empresa está aumentando o seu quadro de pessoal e está, então, precisando de uma pessoa para esta contratação. Quem é que vai abrir a vaga? É o gestor da área, tá? Não é o RH, tá? Então, digamos, o gestor da área administrativa demitiu alguém, ele vai requisitar para a área de recursos humanos uma vaga para substituir esse colaborador que foi demitido, tá? Como que esse gestor irá solicitar essa vaga? Então, cada organização, em geral, ela tem um formato, né? O gestor de recursos humanos vai estabelecer as suas políticas, tá? Então, empresas maiores e mais organizadas, ela tem tudo muito estruturado. Ele tem uma política para os recursos humanos, tem uma política para o treinamento, tem uma política para o desligamento e por aí vai. Então, digamos, para o recrutamento, né, a empresa, em geral, utiliza uma requisição de pessoal. O que é essa requisição? É um formulário onde vai estar identificando, né, qual é a vaga, a origem dessa vaga, se é uma promoção, se é um aumento de quadro, se é um desligamento, né, para que a gente, quando chegar para mim, eu saber qual é a origem da vaga, e a descrição da vaga. O que é essa descrição? Né? Essa descrição faz parte lá do segundo macroprocesso, que vai ser aí outras aulas que a gente vai discutir isso. Nessa descrição é um breve resumo do que faz, né, essa função, auxiliar administrativo financeiro. Aí o gestor vai descrever essa vaga, colocar um breve resumo do que faz essa atividade e vai colocar as características, né, do que ele precisa. Por exemplo, se é alguém de ensino médio, se é alguém de nível superior, se é nível superior, qual é o curso, que experiência ou que formação essa pessoa precisará ter, conhecimentos em quê, ou seja, para que quando chegue para você no Recursos Humanos, você saiba por onde começar. Porque se essa requisição não vem com essas informações, você vai fazer uma seleção no achismo, que poderá não atingir o objetivo, né, no fechamento dessa vaga. Então, é sempre muito importante, quando vocês forem fazer uma seleção de uma pessoa, de um candidato, vocês ou solicitem essa requisição preenchida, ou você vai lá com esse gestor para entender o perfil dessa vaga, tá? E ficar muito claro na sua cabeça qual o perfil para que você possa fazer essa divulgação das vagas através de um recrutamento para posteriormente você fazer o seu processo de seleção. Se a gente não faz a identificação de um bom perfil, né, a gente não tem condições nem de fazer um bom recrutamento, muito menos fazer uma boa seleção, tá? Professora, deve ser muito fácil trabalhar com isso. Tem assim de gente procurando trabalho, né? Então, trabalhar nessa área é muito fácil. Não, é muito difícil, tá? Por mais que tenha muita gente fazendo seleção, às vezes, quando a gente divulga uma vaga, vem muito currículo, mas não vem, às vezes, currículo dentro daquilo que a gente está precisando, tá? Então, por isso, um bom recrutamento, ele te evita, né, um excesso de trabalho, porque se chegar muito currículo, você vai ter que analisar todos os currículos, né, para ver se servem ou não para essa vaga que você abriu. Então, vai te economizar também tempo, porque se chegar muito currículo, você vai perder tempo analisando muito currículo que não está ali dentro daquele perfil, tá?
e você corre o risco de nem chegar currículo dentro do perfil que você deseja. Então, o primeiro passo é nós fazermos um bom recrutamento, que envolve não só fazer um bom anúncio, mas também divulgar no lugar certo, tá? Não é em qualquer canto que eu vou sair divulgando a minha vaga. Eu vou divulgar aquela vaga onde eu possa realmente captar pessoas que estejam dentro daquele perfil que eu desejo. Porque se eu anunciar em qualquer canto, vai vir currículo fora de perfil e pode não vir currículo que eu estou precisando, tá? Esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter aí. E quais são, então, essas fontes de recrutamento? Ou seja, onde eu posso anunciar? Aí o lugar é diverso, né? Entendendo que eu vou anunciar no lugar certo para que eu tenha, né, as pessoas mais próximas daquilo que eu desejo. Então, no passado, tinha-se muito anúncio nos classificados do jornal. Ainda tem, mas está um pouco em desuso, né? Então, com o uso aí das redes sociais, as empresas têm utilizado muito a forma de divulgação pelas próprias redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, o site da empresa, né? São locais onde a gente vai divulgar. A gente também pode pedir indicações de colaborador, né? Ou seja, a gente divulga internamente, faz um cartaz no mural da empresa, põe as vagas disponíveis e os colaboradores que tiverem pessoas para indicar para a vaga vão levar o currículo, tá? É uma outra forma de recrutamento. Networking RH, isso aqui é super importante, né? O que é o network? Nós termos uma rede de contatos com outros profissionais de recursos humanos de outras empresas, onde a gente possa trocar currículos, possa trocar indicações, né? Isso é muito usado e muito importante, porque cada empresa e cada profissional ele vai ter um banco de dados. E às vezes ele tem lá no seu banco de dados alguém que ele não está com vaga em aberto, que ele possa me ceder currículos, e num futuro momento eu também possa passar para ele alguns currículos daquela vaga que ele tem em aberto. Então há essa troca, essa parceria, tá? Então é muito importante quem tiver interesse em atuar, né, nessa área, comece a estabelecer o seu network, né, fazer amizade com outras pessoas que trabalham nessa mesma área para que vocês possam se ajudar mutuamente. Anúncio em universidades, contratação em empresas de consultoria e headhunter, isso aqui também é muito utilizado, embora quem mais utiliza isso são as empresas de grande porte, né? As empresas de pequeno porte, em geral, elas não contratam esse tipo de formatação, porque elas entendem que você já foi contratado para isso, né? E chamar uma outra empresa para fazer o seu serviço, em geral, elas consideram como um custo, tá? Mas as grandes empresas, elas se utilizam desses serviços de consultoria externa, né? Que é contratar uma empresa que trabalham só com esse tipo de serviço, tá? Mas é um tipo de recrutamento que acaba sendo um pouquinho mais alto, porque a consultoria vai cobrar o valor por aquele serviço, tá? E tem o serviço de headhunter. O que é o headhunter? Headhunters são profissionais da área de gestão de pessoas que trabalham no formato autônomo, só fazendo seleção de grandes executivos, tá? Então, às vezes eles têm banco de dados próprios, eles são pessoas que têm muitos relacionamentos, então eles conseguem fáceis indicações, ou eles vão captar no concorrente, né? O serviço de headhunter, às vezes, é ligar para uma empresa concorrente que tem aquele tipo de vaga, tipo de profissional que você está buscando, e ele vai, né, falar da vaga, fazer, então, essa captação, ok? Também envolve um valor, um custo mais elevado nesse tipo de recrutamento, nesse tipo de seleção. Os grupos de WhatsApp, hoje também, esse network de RH, existem grupos só com os profissionais de RH que ficam fazendo essa troca, tá?
Vagas.com é um local muito utilizado, onde as empresas... Acato, né, é um outro site onde as pessoas cadastram um currículo e as empresas podem se utilizar desse cadastro, né, elas pagam um valor e se utilizam dos currículos das pessoas que se cadastram nesses locais, tá? Então, o Vagas.com e o Cato, eles atuam nacionalmente. Temos o Cine, que é o Serviço Nacional de Emprego, né, onde nós temos aqui em Belém o local onde funciona o Cine, com em alguns bairros, né, temos o Central e temos também em alguns bairros, onde o serviço é gratuito, a população vai lá e se cadastra, e as empresas, quando precisam, ligam para o Cine, passam o perfil e solicita candidatos. E aí o Cine encaminha, a partir desse banco de dados que eles têm, encaminha o profissional até a empresa, tá? Então, esses aqui são formas de recrutamento. Qual deles eu vou utilizar? Eu vou utilizar aquilo que tiver dentro das possibilidades financeiras ali do meu RH da minha empresa e dentro daquilo que é o perfil daquela vaga. Então, vamos pensar aqui. Cine. Cine, em geral, ele é um bom banco de dados para aquelas vagas mais operacionais. Trabalhar em piso de fábrica, como mecânico, operador de máquinas, operador de empilhadeira. Então, são funções de escolaridade, podemos dizer assim, do primeiro grau do ensino fundamental e do ensino médio. Em geral, são bancos de dados que tem muito no Cine, mas não se tem muito, por exemplo, profissionais de nível superior cadastrados no Cine. Os profissionais de nível superior, em geral, né, a gente consegue captar mais pelas redes sociais, pelas indicações ou pelas consultorias. Diferente dos cargos mais operacionais, às vezes são pessoas que não têm muito acesso à rede social, não tem internet em casa, então acessam menos, né? Ou não estão muito nesse network das pessoas do RH, tá? Então, dependendo da vaga, eu sei onde eu posso encontrar. Então, universidade, eu não vou divulgar uma vaga de ensino fundamental na universidade, porque não é o público que está dentro daquela universidade. Universidade, em geral, se eu quero um profissional que esteja fazendo uma graduação ou uma vaga de estagiário ou dos recém-formados, tá? Então, é este pensamento que nós temos que ter quando chegou uma vaga para mim. Primeiro ponto, onde eu vou divulgar para eu captar os currículos, tá? Todo RH, ele também precisa ter o seu próprio banco de dados, tá? Grandes organizações, né, as organizações de grande porte e até as médias, elas têm um banco de dados informatizado, onde a empresa tem o seu próprio site e tem um espaçozinho para envio de currículo. Algumas têm um cadastro, onde a gente entra e cadastra, e isso fica numa plataforma virtual, onde a área de RH, quando tem a vaga em aberto, ela já consegue ir nesse banco de dados, né, e fazer a seleção dos currículos que estão lá cadastrados, por vaga, por escolaridade, por exemplo. Algumas empresas não têm esse banco de dados, elas disponibilizam apenas o e-mail, né? Interessados, né? Mande seu e-mail, seu currículo para o e-mail tal. Então, as empresas que trabalham dessa forma, vai chegar o quê? O currículo no e-mail. E aí, o que eu deverei fazer? Né? Eu deverei fazer um banco de dados separando por funções e escolaridade dessas funções. Eu vou cadastrar tudo que é função que existe? Não. Eu vou cadastrar as funções que existem dentro da minha organização, né? Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar numa indústria. Uma indústria, ela vai ter serviços gerais, ela vai ter um operador de máquinas, ela vai ter mecânico, ela vai ter auxiliar de carga e descarga, ela vai ter um engenheiro químico, ela vai ter secretária,
ela vai ter um auxiliar administrativo, ela vai ter alguém de contas a pagar, alguém de contas a receber, vai ter um psicólogo, vai ter um gerente administrativo, um gerente de vendas, vai ter alguém de marketing. É um exemplo, né? Então, são funções que eu já sei que eu vou fazer um banco de dados. E aí, toda vez que chegar currículo com esses perfis, né, eu posso fazer isso no meu próprio computador, salvando por pastas, né? A pasta do gerente de marketing, a pasta do auxiliar administrativo, uma pastinha lá para contas a pagar e por aí vai. Chegando o currículo, eu vou salvando por pastas. Currículos que não tem nenhum desse tipo de vaga, não é importante eu salvar, porque eu nunca vou chamar, então vai ser só algo que vai estar enchendo o meu currículo, tá? Então, eu sempre indico que você tenha um banco de dados alimentado com currículos, para quando você abrir uma vaga, primeiro ponto, você vai olhar no seu banco de dados. Se tiver candidatos, você já pode iniciar o seu processo a partir do seu banco de dados. Não tendo no meu banco de dados interno, eu vou partir aqui para o meu processo de fazer os anúncios, ok? Tá claro até aqui, gente? Então, o recrutamento, a gente divide ele em dois tipos: recrutamento interno e recrutamento externo. Recrutamento interno, como o próprio nome sugere, é aquele recrutamento que a gente consegue fazer internamente, seja através de uma indicação do próprio colaborador que está indicando alguém, ou eu possa fazer a seleção, né, o recrutamento dentro dos meus próprios colaboradores, que irão participar do processo para poder participar da vaga. Ele deseja ser promovido, ou ele tem o perfil, então eu vou captar dentro da própria equipe. Então, isso é considerado um recrutamento interno. O externo é quando eu não desejo ou eu não tenho ninguém dentro da empresa para se candidatar para essa vaga. Então, eu vou divulgar externamente através dos anúncios. Eu farei uma captação externa, tá? Então, internamente eu aproveito meu próprio colaborador e externamente eu vou buscar pessoas que estejam fora da minha organização, ok? As vantagens de um recrutamento interno. Ele melhora a motivação dos colaboradores, porque eles vão se sentir ali que estão dentro de uma organização que valoriza a prata da casa, né? Então, isso vai deixar as pessoas mais motivadas. Você vai ter uma certa agilidade no processo, porque já está ali dentro o colaborador, então não vai ser tão demorado quanto fazer um externo, tá? É ideal para situações de estabilidade da organização, não requer integração, porque a pessoa já conhece as normas da empresa, já está integrada, então isso é um ponto positivo, não corre o risco da pessoa não se adaptar à empresa, porém corre o risco da pessoa não se adaptar ao cargo, tá, gente? Então, mesmo sendo um recrutamento interno, nós temos que ter muito cuidado, porque se eu estiver tirando alguém de um lugar onde ela trabalhava legal e levar ela para um outro local que não tenha nada a ver com ela, ela poderá não se adaptar a esse novo cargo, tá? Ou às vezes a pessoa ela é muito boa tecnicamente, né? Aí participa de um processo para fazer um cargo mais estratégico, mais de gestão, e a pessoa acaba não tendo perfil. Então aí ela acaba sendo tida como alguém fora do perfil. Então isso também pode ser desmotivado, né? Então tudo tem vantagens e desvantagens, onde a gente precisa ter muito cuidado no momento da gente avaliar, porque mesmo internamente precisa ser avaliado se é aquela pessoa a pessoa mais ideal, tá? O custo financeiro é menor, porque a gente não vai gastar com o recrutamento fazendo anúncios. Interno, quais são as desvantagens, né? Pode bloquear a entrada de novas ideias e experiências. Então, se eu só faço seleção interna, eu deixo também de trazer sangue novo para dentro da organização, com novas ideias, com novas formas de fazer.
favorece a rotina atual, porque as pessoas já são compostas ali. Ela é ideal para empresas burocráticas e mecanicistas, ou seja, aquelas empresas mais conservadoras, mais tradicionais. Os recrutamentos internos eles são mais indicados, né? As empresas que prezam muito pela criatividade, pela inovação, não é tão indicado recrutamento interno, né? Já vi com colaboradores externos, já seria uma vantagem. Mantém e conserva a cultura organizacional existente, tá? Então, essa seria a desvantagem aí do recrutamento interno. O externo, qual é a vantagem? Aumenta o capital intelectual, né? Porque está introduzindo ali pessoas com novas ideias, com novas formas de fazer. Vai renovar a cultura, consequentemente, com isso. E as desvantagens, né? Vai desmotivar aquele colaborador internamente, porque vai dizer que você só chama pessoas de fora, você não valoriza o teu pessoal interno. Então, essa pessoa poderá até pedir para sair da organização se a empresa não faz recrutamento interno, se toda vez que surge uma vaga ela vai buscar externamente, né? Reduz a fidelidade dos colaboradores ao dar essas oportunidades a estranhos. Requer aplicação de técnicas seletivas para a escolha do candidato, né? Então, vai ter aí um custo na divulgação, vai ter um custo para comprar testes, vai ter um custo com o tempo do profissional que vai fazer a seleção e vai ter também um tempo, né, de integração. Nesse tempo de integração, em geral, é o momento que a pessoa está se adaptando à empresa. Então, é um momento onde ela ainda não está dando tudo que ela sabe ali naquele trabalho, porque ela ainda está aprendendo aquela rotina, tá? Então, essas seriam a desvantagem. Aqui nós temos um exemplo, só para vocês terem uma ideia da dificuldade de um processo de recrutamento, né? Às vezes a gente tem a ideia que é muito fácil só divulgar e que vai vir um monte de candidato dentro daquele perfil que a gente deseja. Mas aqui nessa pirâmide é exatamente um exemplo, né? Então, na base, né? Chegou um monte de currículo, chegou 200 currículos, né? Ou seja, 200 pessoas viram o teu anúncio, né? E mandaram o currículo, que a gente chama de candidatos influenciados, né? Desses candidatos influenciados, né, apenas 30 se apresentam, porque você vai ler, né, analisar esses currículos, alguns você vai ver que estão fora do perfil, você não vai chamar, alguns você vai ligar o contato, não é da pessoa, alguns o currículo vai vir sem contato algum, pasmem, mas chega, tá? Outros você vai chamar e ele não vai para a entrevista, tá? Aí já vai diminuir um pouquinho, né, desses candidatos triados. Desses que você conseguiu, então, que chegaram efetivamente aí para a tua entrevista, né, você entrevistou 10. Desses 10 que você entrevistou, né, alguns não foram aprovados na tua entrevista, alguns não foram aprovados no teu teste, e vão, então, para a entrevista final com o gestor, né? Ele poderá gostar de um ou de nenhum, né? E você deverá começar tudo de novo. Se ele gostar e aprovar, essa pessoa vai passar pelo processo de experiência, onde vai estar sendo avaliada, podendo ser efetivada ou não após os 90 dias. Se não for efetivada, você volta a fazer todo o processo novamente, porque vai ter que contratar uma nova pessoa para substituir essa que não passou no período de experiência, tá? Então, exatamente assim, né? Um processo que não é tão rápido, demora. Um bom processo onde a pessoa não tenha muita dificuldade de vaga, onde não sejam vagas tão técnicas, com tantas requisições e com muitos profissionais disponíveis no mercado, e eu tendo uma boa fonte de recrutamento e um bom recrutamento, um bom banco de dados, em geral, a gente leva de 15 a 20 dias para fechamento de uma vaga, tá?
vagas onde a gente não tem muitos profissionais disponíveis no mercado, ou onde a minha empresa não paga tão bem e o mercado de trabalho está pagando melhor para esses profissionais, eu terei mais dificuldades de encontrar esse profissional. Aí vai variar, né? 30 dias, 60 dias, então é muito variável aí. Então, se tem muito um tempo. Mas, em geral, 15 dias para esse tipo de vagas mais fáceis, podemos assim dizer, e com profissionais com habilidade em fazer seleção. Tá? Tá tranquilo, gente, até aqui? Eu trouxe aqui, coloquei aqui um exemplo, tá, de um anúncio. Consultor de RH é a vaga. A Foco Consultoria busca profissional capaz de assumir responsabilidades desafiantes que incluem forte interação com generalistas de RH para identificar futuras necessidades de pessoal, desenvolver fontes inovadoras de recrutamento e estratégias criativas para agregar pessoas empreendedoras e introduzir novos talentos na organização. O candidato à posição acima deverá ter pelo menos 5 anos em funções de responsabilidades por negócio e experiência em RH, com foco em resultados, experiência em recrutamento de alto nível, visão estratégica e forte habilidade em lidar com pessoas e equipes. A Foco Consultoria oferece salário compatível com o mercado e benefícios, incluindo seguro médico, odontológico, reembolso de despesas escolares, participação nos resultados e um plano de complementação de aposentadoria. Envie seu currículo para o e-mail foco@foco-rh.com.br sob o título Gestão de Pessoas. Aí eu pergunto, este anúncio atrairia a sua atenção? Você formado em psicologia, né? Você lendo esse anúncio, você se interessaria em mandar o seu currículo? Como está atualmente o Brasil, sim. Matheus diz, considerando como está atualmente o Brasil, sim. Ok. O que eu quero com isso, né? Toda vez que eu fizer um anúncio, eu tenho que verificar se esse meu anúncio ele é atrativo, tá? Porque por mais que eu ache que está todo mundo desesperado aí por vaga, mas às vezes não é bem assim, né? Tem muito profissional que é exigente, né? Ele não vai mandar se algo não chamar a atenção dele naquele anúncio. Principalmente aqueles que estão trabalhando, né? Que às vezes o profissional está trabalhando, mas quer um outro trabalho melhor, né? Então esse anúncio vai precisar chamar muita atenção dele, né? Não tem uma forma certa e nem errada de nós fazermos o anúncio, tá? Mas existem formas que eu vou já falar aqui, comentar, que é os tipos, tá? O anúncio aberto e o anúncio fechado. Então, a gente vai comentar o que é o tipo do anúncio aberto e o que é o tipo do anúncio fechado. O aberto, ele dá informações sobre a vaga e sobre a organização. O fechado, né? Ele vai falar da vaga, mas não vai falar da organização. Em que momentos, professora, é adequado eu fazer um anúncio aberto ou eu fazer um anúncio fechado, né? Digamos que eu vou demitir alguém na minha organização, mas para eu demitir, eu já quero ter alguém selecionado, para quando eu demitir, eu não passar muito tempo com aquela vaga em aberto. Então, para esse tipo de vaga, é ideal que eu faça um anúncio fechado. Eu não divulgue, né, qual é a empresa. Então, neste meu anúncio, eu terei que ter cuidado com o tipo de e-mail que eu vou disponibilizar. Então, não pode ser um e-mail institucional, tem que ser um e-mail, por exemplo, que seja criado no Hotmail, no Gmail, que não identifique aquela empresa, tá? E que tenha ali só informações sobre a vaga. Por quê? Se a pessoa vai ser demitida, ela pode ver esse anúncio. Aí eu faço um anúncio aberto, ela fica, ixi, vão me demitir, ó. Eu que trabalho lá nessa empresa, eu que faço isso, né? Então vai ficar uma situação constrangedora, né?
tanto para o candidato, que vai saber que ele vai ser desligado, porque já estão anunciando a vaga dele, quanto o profissional ali de RH que está agindo com falta de ética, né? Então, o ético seria primeiro a gente desligar e fazer a seleção, mas a gente sabe que vai ter locais que a empresa ela vai desligar, mas ela já quer ter alguém pré-selecionado para quando ela desligar, não ficar muito tempo sem aquela vaga, tá? Então, as minhas opções fechado ou aberto, né? E levando em consideração, né, como é essa minha seleção, tá? Lembrando, quanto mais informações eu tiver e informações importantes, imprescindíveis ali, mais chances de eu chamar a atenção do candidato e chamar a atenção do candidato certo. Porque se o anúncio ele é muito genérico, todas as pessoas vão mandar currículo, né? E daí vai ficar difícil eu realmente ter alguém dentro daquele perfil que eu desejo, tá? Aí eu quero agora que vocês me digam, né? Esse aqui, que tipo de anúncio é esse? Aberto ou fechado? Oi? Não, não depende de onde ele foi publicado, não. Depende do que está escrito. É aberto ou fechado? Claro que se é fechado, eu não vou anunciar no Instagram da minha empresa, né? Mas mesmo eu anunciando, por exemplo, em grupos de RH ou grupos de universidades, ele é aberto ou fechado. Aí depende daquilo que eu falei. Aberto, informações da organização e da vaga. Fechado, informações da vaga. Leiam aí. É rh@isateresina.com.br. Pelo e-mail, a gente já sabe que é um anúncio aberto, né? Porque está conseguindo identificar qual é a empresa, né? Aí eu tenho que refletir. Se eu quero fazer um anúncio fechado, eu não vou disponibilizar e-mail institucional. Eu vou criar um e-mail do Hotmail, do Gmail só para este fim, tá? Só para a gente estar tendo atento aí. Por exemplo, estagiário de psicologia a partir do 4º período. De preferência residir, não sei o que é Sudeste. É o tipo de anúncio, para mim, vai ser ineficaz. Não diz o horário que essa pessoa tem que ter disponibilidade, né? Não diz a remuneração, o horário de trabalho, porque isso pode interessar ou não ao candidato. Eu posso ter um monte de candidato que, quando eu fale ali do valor que eu estou oferecendo, ele não se interessa, eu vou perder o meu tempo e o candidato também, né? É uma reflexão. Não tem certo e nem errado, é só reflexões aqui que eu estou jogando. Mais chance de chegar à pessoa certa. Porque se ela viu que a bolsa tanto, precisa do horário tanto, tal, ela já está ciente, ela manda o teu currículo, é porque ela tem interesse. Agora, você não diz muitas informações, aí ela manda. Aí quando tu vai falar para ela do que efetivamente tu está oferecendo, não quero essa bolsa. Não, esse horário eu não posso, é o horário da minha faculdade eu não tenho outro horário, então é o horário da minha faculdade eu não quero trocar. Né? Aí você vai estar perdendo o teu tempo. Esse outro. Aberto, a gente já vê logo, Hospital Itacor, né? Próxima vez eu vou trazer as empresas daqui de Belém, que aí você já sabe logo, né? De cara a gente já vê que tá o nome da empresa, tá? Está selecionando aí, vaga de psicólogo hospitalar, ele coloca os requisitos, olha como já está um pouquinho melhor, né? Já diz o que é que ele quer, né? Mas não fala também do salário, mas já diz pelo menos a carga horária, né? E qual é a missão do cargo, né? A missão do cargo é o que a pessoa vai fazer, tá? O quê?
Olha esse outro. É banco de oportunidades gmail.com. Né? Então, esse aqui não tem como a gente identificar qual é a empresa. Ele está falando da vaga, né? Ó, missão: realizar o acompanhamento dos alunos, buscando a melhor formação humana possível. Requisitos: superior completo em psicologia, com CRP ativo, desejável especialização em psicopedagogia, neuropsicologia ou áreas correlatas, disponibilidade para atuar 44 horas semanais, de segunda a sábado. Interessados em encaminhar currículo com o título psicólogo escolar para o e-mail tal, até o dia tal. Né? É fechado, a gente vê aí que está com bem mais informações, só não falou do salário, mas deu boas informações sobre a vaga. Tá? Então, sobre recrutamento, né, a gente vai ficar por aqui hoje, e depois a gente vai prosseguir aí em outras aulas, depois do nosso seminário, sobre essa parte de recrutamento e seleção, tá? Então, o que é que tem que ficar da aula de hoje aqui é a importância que é um recrutamento. Não acho que ele não é importante, ele é super importante, e os tipos de recrutamento que existe e em que momentos eu vou usar um ou outro, tá bom? Então, boa semana para vocês. Aliás, bom final de semana, né? Hoje é quinta. E até segunda-feira. Não é quinta, então? Tchauzinho, gente. Tchau, Olivia. Tchau, Carolina.